Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Éder de Biologia e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre tecidos vegetais. Essa é uma aula que está na página 17 da apostila de vocês e é a aula 4. Então vamos entender um pouquinho como que funciona tudo isso. Então os tecidos vegetais eles são formados por dois tipos na verdade. A gente tem o meristemático e o definitivo. O tecido meristemático é aquele que vai ser responsável pelo crescimento da planta. Então ele que vai fazer a planta crescer, tanto para cima quanto para os lados. Esse tecido meristemático ele vai crescer devido à mitose. Vocês lembram que na última aula eu falei para vocês um pouquinho sobre a mitose? Então, a gente vai usar agora. A mitose, vocês lembram que ela serve para o crescimento. Então a gente vai ter, olhando na imagem aqui abaixo, a gente vai ter uma célula diploide, uma célula 2N, que ao final de toda a replicação aqui, do final da mitose, ela vai gerar duas outras células idênticas a ela, ou seja, duas células diploides também. Então a mitose ela vai servir para o crescimento da planta e o meristema, esse tecido vegetal, ele cresce exatamente por isso, devido à mitose. Esse meristema, no caso do tecido meristemático, ele pode ser encontrado nas gemas apicais da planta, nas laterais e no ápice da raiz. Então vamos dar uma olhadinha na imagem para vocês entenderem. Aqui a gente tem uma imagem da raiz de uma planta. Aqui na raiz vocês podem perceber que a gente tem aqui o meristema apical. Então o meristema apical na raiz ele fica bem aqui na base da raiz, ou seja, ele vai estar crescendo sempre para baixo. E depois a gente tem o meristema apical aqui também na base da planta, ou seja, na parte superior da planta. Então aqui, esse meristema apical na parte superior da planta ela vai fazer com que a planta cresça para cima. Por quê? Porque o meristema primário ele sofre mitoses na transversal, ou seja, as células que são produzidas na mitose do meristema, elas vão seguir esse exemplo aqui de cima. Ó. A célula vai se dividir e ela vai crescer alongada, no caso para cima e para baixo. Então a mitose do meristema ela é de uma forma transversal para fomentar o crescimento da planta. Tá? Então a gente tem o meristema primário tanto aqui na raiz quanto aqui na base, na parte superior da planta. A gente pode encontrar esse meristema também próximo das folhas aqui do caule, onde vai gerar novas folhas também. E a gente tem também o meristema secundário. O meristema secundário ele é responsável pelo crescimento também, mas em espessura. Ele vai ser responsável pelo crescimento do tronco, da árvore, da raiz, em espessura. Então ele não vai ser responsável pelo crescimento como o meristema primário, ele vai ser responsável pelo crescimento em espessura. Então o meristema secundário a gente pode dividir ele em dois também. A gente tem o câmbio vascular e o câmbio da casca, que a gente chama de filogênio. Então, na imagem aqui ao lado, a gente tem um exemplo. A gente tem aqui um tronco, que foi cortado. A gente tem o xilema, o câmbio, que é esse tecido meristemático secundário, que é responsável pelo crescimento. O floema e o suber, que a gente chama de filema, que é a casca da árvore. Esse meristema secundário ele é típico de plantas grandes, como o pinheiro e os salgueiros, que fazem parte das gimnospermas e das angiospermas. E esse câmbio, então, ele tem duas funções. A gente tem o câmbio vascular, que é responsável pela formação dos vasos condutores, que a gente tem o xilema e o floema, e o câmbio da casca, que produz a cortiça, que são células mortas, e o córtex, que são células vivas, ou seja, são células da casca, Então o câmbio aqui, ele vai produzir tanto o floema quanto o xilema, e a casca também, que é mais superficial. Então vamos entender como funciona esse meristema secundário. A gente tem aqui uma imagem de microscópio de um corte transversal, ou seja, de um corte de um tronco, para a gente entender como é que funciona todas essas moléculas dentro do nosso meristema secundário. Então vamos lá. A nossa planta ela vai ter aqui o suber, o suber ou a cortiça, ela é o tecido de proteção mecânica e impermeabilizante, ou seja, ele é a casca da planta. Então esse suber aqui é a parte mais do lado de fora da planta, seria a casca. A gente vai ter o filogênio, que está aqui entre o suber e o córtex. O filogênio ele produz o suber, ou seja, o filogênio ele vai produzir a casca, que seria essa periderme. Depois a gente vai ter o córtex. O córtex ele nada mais é do que um tecido de preenchimento, ele serve aqui para preencher a planta, para dar sustentação para a planta. Depois a gente vai ter o floema. O floema é o nosso tecido de condução, é um vaso condutor, que vai conduzir seiva elaborada. E esse floema ele vai ser produzido pelo câmbio. Vocês estão vendo que o câmbio está entre o floema e o xilema? O câmbio vai produzir tanto o floema quanto o xilema e auxiliar na produção também de toda a casca da árvore. Tá? Então o câmbio é o tecido meristemático secundário que produz todas essas estruturas, no caso do caule.
Então o câmbio ele vai produzir tanto os vasos condutores quanto a casca, tá? Que são os tecidos de preenchimento. Depois a gente tem o xilema, né, que é um vaso condutor de seiva bruta, a gente pode chamar ele também de lenho. No caso aqui o floema a gente pode chamar ele também de líber. E depois a gente tem aqui a medula, né? A medula ele é um tecido celular que forma o interior do caule da planta, né? Então essas daqui são todas as partes que estão presentes no caule e também na raiz das plantas que a gente observa, tá bom? Então a gente tem aqui as partes de vasos, que a gente tem o floema e o xilema, que são vasos condutores, e aqui o súbero, o filogênio e o córtex, que fazem parte da parte de sustentação da planta, né? De tecidos de preenchimento. Então, sobre o meristema secundário, né? Ao contrário do meristema primário, ele vai ter o crescimento longitudinal, né? Vocês lembram que o meristema primário que eu falei no primeiro slide, ele tem um crescimento para cima e para baixo, né? Por quê? Porque ele está presente na raiz e presente no ápice da planta, né? Então ele vai fazer com que a planta cresça para cima e para baixo. Já o meristema secundário, como ele é responsável pelo espessamento do tronco, ele vai ter o crescimento longitudinal, ou seja, as células vão crescer para os lados. Né? E isso a gente consegue perceber através dos anéis anuais das plantas. Né? Através dos anéis anuais das plantas, no caso dessa imagem aqui, é um corte transversal de um tronco. Né? Então aqui a gente consegue perceber vários anéis. Ó. Se a gente contar esses anéis, a gente consegue estimar mais ou menos a idade dessa árvore. Né? Porque esses anéis eles são praticamente anuais, né? Dependendo da planta. Então aqui nada mais é do que várias camadas de células do meristema secundário. São várias células aqui do sistema meristema secundário que fizeram o crescimento dessa planta, né? No caso do espessamento do caule. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tecidos de condução. Né? Os tecidos de condução, ou os vasos, né, especializados que a gente tem, vai ser o floema e o xilema. Né? Eles são encontrados geralmente em pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que são as samambaias, os pinheiros e as plantas com frutos. Né? Por que são encontrados apenas nessas aqui? Por que não é encontrado, no caso os vasos de condução, nas briófitas? Porque as briófitas são plantas muito pequenas, né? A gente pode chamar as briófitas de musgos, né? São aqueles lodos que a gente tem na nossa casa, naqueles ambientes que são bem sombreados, que tem muita água, geralmente cresce bastante musgo, né? Que são as briófitas. E elas, por serem plantinhas muito pequenininhas, elas não precisam desse vaso condutor. Né? No caso, os vasos condutores, esses vasos especializados em conduzir a seiva, são próprios de árvores maiores, né? A partir daqui das pteridófitas, que são as samambaias. Então aqui na imagem ao lado, a gente tem dois esquemas. Ó. Esse primeiro esquema que é o do xilema e o segundo esquema que é o do floema. O do xilema, ó, vocês podem perceber que as setinhas vermelhas estão todas subindo. Então o xilema ele segue sempre esse fluxo, de baixo para cima. Né? Então ele sempre vai pegar aqui a seiva, bruta, né, que vai estar aqui no caso são a água e os sais minerais aqui da raiz, e vai transportar para o resto da planta, para que a planta faça a fotossíntese. Já o floema, ele tem setinhas que vão para cima e setinhas que vão para baixo. O floema ele vai conduzir a seiva elaborada, ou seja, a seiva junto com os açúcares produzidos na fotossíntese nas folhas. Né? Então essa seiva elaborada ela vai ser transportada tanto para baixo, quanto para as outras folhas, quanto para as flores, né? Então a gente costuma dizer que o xilema sobe e o floema geralmente ele desce, tá? Porque geralmente ele vai ficar, essa seiva elaborada, os açúcares, geralmente vão estar armazenados aqui nas raízes, né? Por exemplo, a raiz que a gente come bastante, que é a batata, a mandioca, né? Nada mais é do que açúcar, né? Que foi feita a partir da seiva elaborada. Então aqui, o xilema a gente pode chamar ele de lenho, e o floema a gente pode chamar ele de líber também, né? No livro de vocês, se eu não me engano, está escrito dessa forma. Então o xilema ele é responsável pelo transporte de seiva bruta, que são as águas e sais minerais, né? Da raiz para as folhas, ou seja, de baixo para cima, e ele também, o xilema, participa na sustentação da planta. Por quê? Porque ele é constituído de células mortas, né? Células com paredes espessas. Então o xilema ele também está participando, além da condução da seiva, ele participa na sustentação também. Já o floema não, a responsabilidade dele única mesmo é de transportar a seiva elaborada. Ele vai pegar a seiva elaborada que vai ser produzida lá nas folhas através da fotossíntese, né, que seria a matéria orgânica, os açúcares, e vai transportar para as outras folhas, para o caule, para os frutos e para a raiz. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês de microscópio, de um caule, para vocês verem como que funciona esse xilema e esse floema. O xilema ele sempre está mais próximo do centro da planta. Né? Você percebe que ele tem vasos maiores, a gente percebe que são vasos bem mais grandes, na verdade, né? São vasos maiores, que vão conduzir a seiva então, da raiz para o resto da planta.
Já o floema, ó, possui vasos um pouco menores, mais nas bordas, ó, são todas essas 4 partes aqui azulzinhas, e ela vai, no caso, transportar então a seiva elaborada das folhas para o resto da planta. Então aqui no esquema, ó, vamos só recapitular. O xilema, então, ele tem um sentido único, ele sempre vai de baixo para cima, ele vai transportar águas e sais minerais da raiz para o resto das plantas, e ele é composto de células mortas, né, células com paredes espessas, né, no caso, com células bem grossas, né, células que vão fazer a sustentação da planta também. Já o floema ele é um pouco mais elaborado. O floema ele vai transportar água e alimento, ou seja, os nutrientes provenientes da fotossíntese. Ele é composto por células vivas com paredes ricas em poros, né, e através desses poros que essa seiva vai ser transportada. E, no caso o floema, ele pode ocorrer em ambos os sentidos, ou seja, ele geralmente vai descer, mas ele também pode ir para as folhas, para os frutos, né, que estão um pouco mais acima. Então o xilema sempre vai subir e o floema usualmente desce ou vai para as folhas, tá? Para as laterais. Bom, então essa foi a aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre os tecidos vegetais, a gente viu o meristema primário, que serve para crescimento longitudinal, e o meristema secundário, que serve para o espessamento. A gente viu as células que estão presentes nesse crescimento, e eu gostaria de deixar para vocês as atividades dessa aula 4, que estão na página 24 e 25, e também os adicionais da página 26 ao 37. Eu lembro que eu já tinha pedido para vocês fazerem os adicionais do 1 ao 25, né, na última aula, e agora eu quero que vocês completem, né, do 26 ao 37, que é sobre essa aula que eu acabei de dar agora. E eu quero que vocês pesquisem também como que a água flui pelos vasos do xilema e do floema. Como que essa água sai lá da raiz e vai lá para cima, e como que essa seiva elaborada sai das folhas e vai para o resto da planta. Qual que é o mecanismo que está presente nisso? Então eu quero que vocês façam essa pesquisa, e eu deixo o meu e-mail aqui para vocês tirarem as dúvidas sobre as aulas e sobre os exercícios. Então meu e-mail é ederfalconecorreia@hotmail.com e eu estou à disposição, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.